Você já está ambientado com o cálculo do preço de transferência e regra da subcapitalização. Sim, você assistiu já aqui comigo o tópico 34. Não? Assista. Se necessário, assista novamente. Você pode assistir quantas vezes quiser para se ambientar com as regras de preço de transferência e da subcapitalização que tanto gera debate nesse país e dificuldades. Se você se ambientar, fica mais fácil interpretar comigo agora o artigo 238. Artigo 238. Cuida, dá início às regras de preço de transferência para exportação. Olha aí, artigo 238. Capítulo 1, das receitas oriundas de exportação para o exterior. Sim, artigo 238 dá início então às regras de preço de transferência na exportação para uma pessoa vinculada ao exterior. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Mas, para efeito do RIR 2018, o que é pessoa vinculada? Pessoa vinculada é a pessoa a que se refere o artigo 453. 453, o primeiro alerta aqui, é que na hora de digitar o regulamento de imposto de renda, o técnico que cuidou desse texto, ele se referiu equivocadamente aqui, fez uma remissiva a um artigo equivocado, ou seja, um artigo que não procede. Se você ir lá para o artigo 453 do RIR 2018, ele não trata de pessoa vinculada. Aqui cabe o meu alerta. Pessoa vinculada a que se refere o artigo 253. Isso acontece. Artigo 253. E torcemos que o mais breve possível haja uma correção desse texto, uma republicação. Para lá e para cá tem, e é normal isso, não é? Com tantos artigos, mais de 1000 artigos tem o RIR 2018, e os artigos que estamos cuidando aqui, que cuidam de tributação pelo lucro real, são mais de 350 artigos, não é isso? Tá, para lá para cá você vai verificar meu alerta. Aqui a remissiva, o artigo não é o 453. Olha aí na tela. Não é o artigo 453, é o artigo 253 que cuida de definir pessoa vinculada para efeito do cálculo dos preços de transferência e da subcapitalização. 253. Como prova, vou para lá com vocês. Olha aqui. Olha aí o artigo 253. Olha aí o título lá acima, do conceito de pessoa vinculada. Então só tem que se preocupar com cálculo de preço de transferência com pessoa vinculada e cálculo de regras, delimitações pertinentes a empréstimos e financiamentos, quando estamos diante de uma pessoa vinculada nossa lá no exterior. E o que é pessoa vinculada? Pessoa vinculada é aquela relacionada aqui no artigo 253 do RIR. São 10 hipóteses. Não está aqui qualquer ente no exterior, não está aqui relacionado, não tem que ter dúvida. Não há que falar em cálculo de preço de transferência, verificar se há favoritismo na exportação, importação, no empréstimo ou financiamento. Aí vale o preço praticado de exportação, o preço praticado para importação. Então, o preço praticado de exportação, o que estiver na nossa escala de exportação, ou seja, a receita de exportação é a receita tributável no Brasil. Os documentos de importação revelam o custo praticado. O custo praticado será dedutível do imposto de renda brasileiro, considerando que se trata, claro,
de uma importação que se insere no conceito de despesa necessária para desenvolver a atividade normal, a despesa necessária para desenvolver a atividade da empresa, o que é comum nas importações. Tá, fixou juros num contrato de empréstimo e financiamento, esses juros, considerando que eu estou captando, dedutíveis. Não é uma operação sujeita a favoritismo. Operação sujeita a favoritismo é uma operação com pessoa vinculada, como já aprendemos no tópico 34. Então, vejam que você aqui tem a relação das pessoas vinculadas, sujeitas, então, ou seja, em caracterizando pessoa vinculada à empresa brasileira, você tem que fazer cálculo do preço de transferência, sujeitar-se às regras da subcapitalização nas operações de empréstimo e financiamento. Tá. Para fins, então, do disposto lá no artigo 238 ao 250, que cuida de importação, exportação, empréstimo, financiamento, será considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no país, aqui no Brasil. Aí ele traz 10 hipóteses. Primeiro passo: praticou uma importação, exportação, empréstimo ou financiamento junto ao exterior? Você tem que verificar se essa operação alienígena, essa operação estrangeira, foi com pessoa vinculada. Pessoa vinculada, para efeito de preço de transferência e regras da subcapitalização, tem que estar aqui no artigo 253. Não está? Esquece. Vale o que foi praticado. Não tem que identificar favoritismo, não tem que identificar ajuste de preço de transferência. Não tem ajuste no valor, na base de cálculo do imposto de renda. Ok? Artigo 253. Para fins do disposto no artigo 238 ao 258, será considerada pessoa vinculada a pessoa jurídica domiciliada no país. São 10 hipóteses. E tem inciso 1, a sua matriz, quando domiciliada no exterior. 2, a sua filial ou sucursal domiciliada no exterior. Aí você verifica aqui se você tem alguma operação com pessoa vinculada. Havendo operação com pessoa vinculada aqui relacionada, você tem que planilhar, fazer cálculo de preço de transferência na importação, exportação e verificar se não houve favoritismo na fixação de taxa de juros, numa operação de empréstimo ou financiamento. E, além disso, no empréstimo e financiamento, se foi com pessoa vinculada aqui do artigo 253, você tem que verificar se a empresa brasileira tem capacidade financeira para você contrair empréstimo e financiamento naquela monta. Tem o quê? Um piso patrimonial, um valor patrimonial mínimo de prova que você tem condições de contrair esse empréstimo. Uma empresa que tem, exemplo, um patrimônio líquido de 10 mil, pode contrair um empréstimo de 1 bi? Estou antagonizando para provar que você tem que provar capacidade financeira. Pois um valor bem assim, bem antagônico para provocar o raciocínio. Veremos na sequência o piso patrimonial. Você tem que provar capacidade financeira. Entenda, você tem que provar que tem patrimônio suficiente, um patrimônio condizente com um empréstimo ou financiamento que você vai contrair. Entendido? Como é que, levando para o mundo pessoal, o mundo das pessoas físicas, pense uma pessoa que está no Bolsa Família. Uma pessoa que está no Bolsa Família pode contrair um financiamento para adquirir uma bicicleta, uma moto, uma Ferrari. Captaram? Pode contrair
um empréstimo para comprar um carro, um Jaguar, captaram, ela não tem patrimônio suficiente que justifique a contratação de um empréstimo, de um financiamento para comprar um carro importado, um Jaguar, uma Ferrari. Entendeu o contexto? O que não fazemos para vocês aprenderem? Ok? Ótimo. Vejam, então, que está aqui, artigo 253. Está aqui a relação das pessoas vinculadas. Só praticando a operação com essas 10 figuras de pessoas vinculadas é que eu tenho que fazer um cálculo de preço de transferência. Falei de Bolsa Família, mas isso vale em qualquer outra situação, hein? Uma pessoa de classe média quer um empréstimo de financiamento para contrair ou para comprar uma casa de uma celebridade Hollywood. Ou uma pessoa rica que quer comprar uma casa de um bilionário. Entenderam aí o espírito do piso patrimonial para empréstimo e financiamento, que depois eu detalho. Ok, ótimo. Seguindo, vamos então aqui para o artigo 238, que faz remissiva ao artigo 253, que relaciona as pessoas vinculadas. Voltamos aqui ao artigo 238, olha aí. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada, leia-se, a que se refere o artigo 253 do RIR 2018, ficam sujeitas a arbitramento. O legislador aqui já dá sinais de que nós estamos, criando a figura do lucro arbitrado dentro do lucro real. Já há sinais aqui do legislador. Se você não provar que o preço praticado está dentro do preço parâmetro, que decorre do preço de livre mercado, você então terá um arbitramento do lucro. Quer dizer, uma parte do seu preço praticado em relação ao preço parâmetro, a diferença entre o preço parâmetro e o preço praticado terá que ser o quê? Ajustado. Aqui nós estamos falando de exportação, não é isso? Tá. Então, o preço parâmetro que decorre do preço de livre mercado, de operações com pessoas não vinculadas, tá. O preço parâmetro é o mínimo de receita que eu tenho que gerar para tributar no Brasil. É o mínimo. Se você exportou por um valor acima do piso para exportar, ok, está acima. Gerou mais receita no Brasil para tributar pelo imposto de renda. Tá. O que não pode é abaixo desse preço parâmetro. O preço parâmetro decorre de operações de livre mercado, com pessoas não vinculadas. Tá, é 100. Tem que ser 100 para cima. Não pode ser abaixo desse piso, desse valor mínimo de receita de exportação que eu tenho que gerar com essa pessoa vinculada. Lembrando que existe uma margem de divergência, quer dizer, se eu tenho como preço parâmetro 100 o quilo daquilo que exportei, 100 o metro quadrado, segundo a unidade de medida aplicável à minha mercadoria exportada. 100, tá. Se eu vendi por um valor abaixo do piso mínimo, mas a diferença é 5%, então, ok,
Aí o que ocorre? Você vai estar dentro do piso mínimo. Pode ter uma margem de divergência de 5%. 5%, como veremos.